Fala, galerinha, tudo tranquilo? Show de bola. Semana passada a gente produziu um material sobre ensino à distância, né? Acho que um material interessante, porque ele buscava ampliar um pouco a visão que a gente tem sobre o que é ensino à distância, né? Já que a gente pode associar o ensino à distância necessariamente à internet. E eu tentei mostrar, a partir daquela construção histórica do ensino à distância, a amplitude, né? a gama de possibilidades que essa prática pode estar inserida. Depois também fizemos algumas discussões sobre vantagens, desvantagens, aspectos favoráveis, desfavoráveis, que acho que é sempre um raciocínio importante. Esse tema vai chegar para vocês, né? Então acredito que da aula até ele chegar é possível mastigar aquele material, né? Tentar fazer anotações, fazer umas pesquisas. E com tudo que acontece, né? Acho que o tema da saúde pública é o tema mais forte que a gente pode ter esse ano por conta da crise do coronavírus, mas a internet também volta a ser muito relevante, tanto de uma gama muito grande de assuntos. E aí, dialogando com esse aspecto da internet, né? Jorge e Mara solicitaram que a gente pudesse introduzir para vocês, né, essa temática tão rica a partir de uma ideia geradora. Né? Acho que o trabalho está legal, né? Eles pediram para eu comentar com vocês que esse aspecto de usar na redação as linhas argumentativas, os raciocínios que a gente está trabalhando aqui, está funcionando, está identificando ali com clareza, né, um amadurecimento um pouco mais rápido do que costuma ser nas turmas dessa argumentação, e aí é melhorar, né? Melhorar a estruturação, melhorar as expressões de coesão e evoluindo e avançando nesse projeto de redação. A internet facilitou a informação, mas restringiu a capacidade de reflexão. Veja. Primeira coisa, galera, que eu estou destacando dentro desse eixo é que quando eu faço a leitura, né, de novo, a internet facilitou a informação, mas restringiu a capacidade de reflexão. Eu consigo notar claramente duas palavras fundamentais aqui. Facilitou, correto? E restringiu. E aí notar que na construção desse tema, né, eu tenho primeiramente a apresentação de um raciocínio dialético. E aí entendo que escrever a partir dessa dialética é mais do que uma opção aqui, parece uma imposição, né? E como é que faz isso? Você vai escrever dialeticamente a redação inteira, já na introdução, nos 2 parágrafos de desenvolvimento e na conclusão. Você vai fazer uma introdução mais geral, explorando essa dialética. Em cada parágrafo de desenvolvimento vai para um caminho. Então aí você vai ajustar essa orientação com o Jorge e Mara, né? Essa orientação técnica. Mas identificar o raciocínio dialético é fundamental. E aí eu digo não só para pensar que tese, né, você vai desenvolver dentro dessa temática,
que já é uma temática que praticamente é uma tese. Então, propor uma tese ali é, na verdade, seguir no desenvolvimento da ideia dialética, né? Eu tenho um sujeito aqui, claro, que é a web, né? E tenho a ideia da informação versus conhecimento, que é uma outra dialética que está aqui, é uma dialética que está subentendida. Então, além de eu pensar facilitação de instrução, eu posso pensar também essa perspectiva de informação e essa perspectiva de reflexão, senso crítico, capacidade de análise, também colocado dialeticamente, dicotomicamente, né? Como ir para o texto dialeticamente é uma coisa, beleza? Agora, enxergar a temática dialeticamente, que é nosso primeiro dever. Como assim? Bom, primeiro, evidentemente, que existe um dado fundamental, que é a gente conhecer, isso é a primeira coisa que eu anotaria aí, né? O histórico da internet. Isso é uma pesquisa rápida, fundamental, a gente vai notar que ela é uma ferramenta de comunicação, de interação à distância, que vai ser desenvolvida no contexto da Guerra Fria, né? Mas ali com um uso geopolítico restrito, ligado, né, às estratégias militares norte-americanas, ok? E aí, com o advento da globalização, com o processo da globalização, ela vai se tornar uma ferramenta de dimensão global, de potência planetária, e passará a significar e a ser usada para todas as formas possíveis de interações sociais que a gente quiser imaginar. Todas. Propaganda, comércio, sistema financeiro, relacionamentos afetivos, informação política, mídia, mobilização social de movimentos sociais, tanto numa perspectiva micro de cada indivíduo como sujeito, como perspectiva macro, quando a gente fala de grandes eventos, processos históricos e circunstâncias sociais. E vamos lembrar que a internet não se resume a redes sociais, apesar delas serem um espelho bem representativo do uso da internet, e aí sim já entra nessa coisa sobre essa dicotomia. O que a gente usa na web? Quando busca a web, o que a gente utiliza nela nos dá a direção disso daqui. Então, tarefa 1. Levantar o histórico da internet para que você tenha, de repente, na introdução, essa perspectiva, né? De ampliar a linha apresentativa aí da história da internet para fazer essa relação com a usualidade dela na contemporaneidade. Ok? Show. Segunda coisinha que eu acho bem legal da gente pensar é como na prática essa dialética se faz. Bom, por que a internet facilitou a informação? Aí você pensa que ela amplia as fronteiras do acesso à informação, como nenhuma mídia ou nenhuma ferramenta tecnológica conseguiu fazer. Na velocidade e na proporção, ela é incomparável. E quando a gente fala de ampliação de fronteira de informação, a gente está falando somente de espacialidade, desse fenômeno de que o advento da internet, a expansão da web como ferramenta de interação social, né, e de acesso à informação, ela relativiza a concepção de espaço, né? Na medida que você vai dialogando com
diversas, múltiplas informações, sujeitos sociais simultaneamente. Legal. Bom. Só que eu vou além, quando eu falo de ampliação das informações, eu falo de algo que a sociologia de Anthony Giddens, né, sobretudo em sua reflexão sobre a modernidade reflexiva, atenção, modernidade reflexiva é um conceito, e não é um conceito específico desse autor, é um conceito de alguns autores do campo da sociologia, tá? Vai trazer, quando ele fala aqui, uma das grandes reflexibilidades, ou seja, um dos grandes impactos, um dos grandes efeitos, uma das grandes transformações, né, que a modernidade trouxe, é a possibilidade de levar o saber especializado a uma gama muito grande de indivíduos. É isso. Por quê? Através de uma live, por exemplo, para pegar um atributo específico das redes sociais em muita ascensão ultimamente. Você pode ter a palestra, você pode ter o discurso, você pode ter o acesso à informação de uma forma direta de um médico, de um advogado, de um juiz, de um professor. Então, um conjunto de elementos especializados que ficavam restritas às áreas de atuação passam a ganhar circulação, passam a ganhar a potência de chegar a uma camada muito maior de pessoas. Via inclusive canais, por exemplo, o canal do YouTube, programas que passam a ser instalados e transmitidos a partir da web. Veja a gama de elementos. Eu achei a questão do Enem, vocês não vão me ver não, que eu sentei aqui no computador, que ela é do ano de 2014, ela diz assim, ó, a leitura dos tempos do e-book. Não é só nas bibliotecas e livrarias que se encerra o conhecimento. A internet, por meio de seu infinito conteúdo e através de sites como o do domínio público e muitos outros similares, demonstra as transformações ocorridas na disponibilização de obras literárias ou de todas as outras áreas. Sites, como citado acima, contêm arquivos com textos digitalizados dos mais variados autores, dos clássicos aos contemporâneos. Antes, esse conteúdo todo só seria passível de consulta e suporte material. O suporte virtual, também conhecido como e-book, é, digamos, semimaterial, pois nos põe em contato com o texto através do computador, mas não nos põe um livro nas mãos, a não ser que queiramos imprimir o texto digital. Nossa geração passa por um período de transição lento que transformará profundamente o hábito da leitura. Paradoxalmente, a alta velocidade com que se prolifera as informações faz com que também seja aumentada a nossa velocidade de captação dessas informações. Ou seja, aos poucos, de modo geral, a leitura vai ficando cada vez mais fragmentada. Isso já apresenta reflexos no modo como lemos os diversos textos contidos em revistas, jornais e internet, e igualmente na produção literária contemporânea. Eu tenho a questão do Enem, eu tenho um texto de apoio, em que ele exatamente apresenta essa linha da reflexibilidade que o Anthony Giddens discutiu. No mundo moderno, com todas as ferramentas de desenvolvimento tecnológico no campo informacional, possibilita com que a gente tenha uma ampliação de possibilidades nunca vistas. Agora, por outro lado, o volume quantitativo dessas informações passa também a ser um problema. Por que um problema? Como é que acontece esse processo de seletividade? Né? De que maneira a qualidade da leitura ela é fomentada a partir da cultura da internet? Tem uma outra questão que caiu em ciências humanas, eu não estou com ela aqui, mas que tem uma discussão muito interessante sobre como uma geração, né, que lia, mesmo que no Brasil pouco, livros, passa a sofrer um impacto nos últimos 20 anos da leitura a partir da internet. Em que sentido?
no sentido de que essa cultura de acessar sites, de acessar páginas virtuais, faz com que a gente tenha informações curtas, objetivas, em grande quantidade, muitas vezes desconexas, como acontece muito em redes sociais. Você vai passando vários perfis, né? Você vai tendo acesso a posicionamentos com um número de caracteres sempre muito baixo, e você não produz sobre aquela informação profundidade. Você não se relaciona com ela com o tempo. Tempo que o conhecimento exige, tempo que o conhecimento impõe. E aí, hoje é comum ver algumas pessoas de 40, 50 anos falando de que a partir do hábito da internet passam a ter muita dificuldade de voltar a ler livros, porque isso exige mais concentração, isso exige mais envolvimento com o tema. Isso envolve menos distração, menos pressa. Elementos que neurologicamente e cognitivamente a gente começou a não mais valorizar, exatamente por essa cultura de pesquisar no Google, de olhar o Twitter, de ver determinadas publicações no Instagram. E aí, ao mesmo tempo que você tem os e-books como um exemplo de que a web pode ser só uma nova ferramenta, e uma ferramenta muito mais poderosa para levar conhecimento, né, em quantidade maior e com mais facilidade para muita gente, eles são raramente acessados, eles são pouco acessados. Por quê? Porque primeiro não há uma cultura de leitura histórica, né, dentro do país, e segundo porque são outros materiais que costumam ser mais valorizados na cultura das redes sociais. Então, a própria cultura brasileira, ela precisa ser entendida quando você fala dessa dialética. É muita informação, né? São muitas possibilidades de acesso, porém, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber um padrão que envolve entretenimento, que envolve a distração, que envolve o exibicionismo, que envolve o narcisismo, que envolve um catálogo de comportamentos que também tem muito a ver com essa modernidade. Notou? Isso é uma dialética. Esse tipo de raciocínio é um raciocínio que a gente pode desenvolver. Poderia ir para um outro caminho, por exemplo. Eu poderia, dentro ainda dessa linha de raciocínio dialético, falar para vocês sobre, por um lado, a internet, né, facilitou a rede de comunicação. Então, como espaço de divulgação, ela é incomparável. Vai lembrar que, como evento histórico, que pode ser citado no seu texto, as manifestações explodiram em boa parte do mundo, né? Sobretudo no norte da África e na Ásia Central, né? No Oriente Médio. Chamadas de Primavera Árabe à época, tiveram grande influência do Twitter, até para serem caracterizadas sociologicamente como impessoais, com manifestações da coletividade na luta por cidadania, na luta por emprego, no questionamento da desigualdade, na refutação de estados autoritários, como aconteceu na Tunísia, como aconteceu no Egito, e que nem em todos os lugares a dimensão de impacto foi tão positiva. Um caso, por exemplo, da Síria, que, nossa, foi extremamente complicado o que aconteceu lá, né? Mas, independente de cada trajetória de cada país, do que aconteceu em cada caso, a potência de uma multidão ir para a praça e aquilo dia a dia se espalhar com uma intensidade impressionante, né, mostra a singularidade que a internet tem como um meio de difusão de comunicação, como potência de ampliar as redes de comunicação. Até no âmbito eleitoral. Duas últimas eleições referenciais, Estados Unidos com a vitória do Trump,
Brasil com a vitória do Bolsonaro, como se usou a internet. Fundamentalmente, as redes sociais. Tanto para apresentar suas propostas, quanto para estreitar a pseudo-pessoalidade que se pode forjar dentro de uma rede social, né? Assim como esses dois estadistas, por exemplo, são exemplos da política de gestão pública informando via Twitter. Contas pessoais, contas institucionais, em qualquer contexto. Desde uma live semanal, passando, por exemplo, por publicações de determinados vídeos. Por outro lado, essa ampliação da rede de comunicação, ela nos coloca numa exposição constante a fake news. Porque a veracidade da informação, ela é hoje um grande problema, né? As intenções ideológicas dos indivíduos, né? Os agrupamentos sociais que a gente vai fortalecendo e a partir daí buscando defender o interesse econômico, político que o nosso grupo tem, sem nenhum comprometimento com a verdade. Então assim, nossa, quantos exemplos a gente pode dar sobre isso daí? Aqui, esse é um ponto muito interessante para dialogar com essa questão da capacidade de reflexão, da perda de senso crítico, da formação de opiniões instantâneas, porque ela se torna o primeiro espaço de interação praticamente do dia da maioria da população agora. Às vezes, antes mesmo da interação direta em casa, você já faz interação via smartphone com alguma coisa da web. Então, o risco que há aqui em recebimento e compartilhamento de vídeos falsos, manchetes irreais, em qualquer campo, política, saúde, economia, né, é extremamente grande. E não fica só no campo da fake news, essa coisa da capacidade, o uso recorrente de memes, né, a influência da rede social no uso do tempo na internet para produção de selfies, stories e outras ferramentas diversas que ficam basicamente no campo do indivíduo, da exposição da individualidade, né? Percebe? Então assim, eu dei dois exemplos para vocês perceberem que é interessante você tentar produzir uma coluninha dessa discussão de facilitar a informação e uma outra coluninha desse processo de restrição da capacidade de reflexão. Tá bom? Galera, eu deixo aqui como sugestão 3 referenciais. Beleza? Primeiro que vocês pesquisem, tem vídeo, tá? Bota aí no YouTube que vocês vão encontrar vídeos interessantes para quem tem mais facilidade de aprendizado por aí, né? Modernidade reflexiva. Escreve aí que vai aparecer vídeos, tá? Anthony Giddens e modernidade reflexiva é um conceito que eu acho que vocês precisam amadurecer. E aí eu entendo que seria mais interessante vocês fazerem uma leitura, tá? E a partir dessa leitura, no nosso retorno, após esse momento todo passar, a gente pegar esse texto na mão e a gente conversar sobre ele, né? E decifrando parágrafo a parágrafo, e anotando no quadro, e buscando que vocês desenvolvam argumentos, mas para isso a gente precisa dar a pista, né? E a primeira é essa. Busque ler um pouquinho sobre o Anthony Giddens e o conceito de modernidade reflexiva. Procura, por exemplo, artigos que falem do assunto. Os artigos costumam ser mais didáticos e às vezes com uma linguagem mais acessível, com maior objetividade, até no tamanho do texto,
do que você procurar o autor, ler um livro inteiro, que é sempre substituível, mas que talvez não combine com o seu momento, a sua necessidade de estudar muita coisa ao mesmo tempo. Tem várias coisas na discussão de modernidade reflexiva, sobretudo que as tecnologias levam a impactos, a reflexibilidade sociais em grande escala. E para o tema nosso, essa argumentação dele é muito boa. A circulação das atividades e experiências socializadas. A forma como a modernidade ela socializa um volume brutal de experiências e atividades que tornam-se informação, essa coisa do conhecimento especializado. E aí entra nesse campo da facilitação da informação. Então, para a sustentação do argumento da facilitação da informação, o Anthony Giddens é um autor muito interessante. Por outro lado, como a gente precisa falar sobre restrição da capacidade de reflexão, poucos autores vão ter a pegada e a linguagem acessível como o do Bauman. No caminhão de textos que o Bauman tem, modernidade líquida é não só um conceito, mas um livro. Então, um livro que apresenta um conceito. E conceito esse que vai se repetir em vários outros livros do Bauman, em que ele vai destacar a instantaneidade, a volatilidade, a impermanência com que as relações, as interações passaram a se estabelecer com a globalização e, sobretudo, o papel da internet nesse campo. A sociedade do agora, a sociedade do pouco vínculo, a sociedade do desligamento com a memória, a sociedade das incertezas, é a sociedade também da distração imediata e do pouco comprometimento. Então, tudo que é sólido, passando por instituições, práticas e tipos de relacionamentos, vão sendo esvaziados de sentido ou vão tendo menos influência na formação das identidades dos indivíduos e dos grupos. Então, se você pode usar o Giddens e a ideia de modernidade reflexiva para sustentar esse processo de facilitação de formação no sentido de amplitude, você pode usar o Bauman e a modernidade líquida para falar sobre a restrição da capacidade de reflexão por conta de um mundo onde os canais de informação, de entretenimento, né, a própria essência da economia, da tecnologia e a cultura moderna do trabalho, da pressa, né, da realização dos interesses individuais, foi tornando o elo da informação muito mais voltado para a alienação, muito mais voltado para essa individualidade, muito mais voltado para essa pressa numa sociedade que falta tempo, do que para o uso profundo do acúmulo de conhecimento, né, da produção de conhecimento, que precisava de um outro tempo. Quer dizer, o tempo do mercado não é o tempo que o conhecimento demanda para que ele seja processado. E aí a gente tem de novo essa dialética. Legal, acho que esses autores podem ser usados aí nesta direção. E uma terceira sugestão é que você amadureça essas duas ideias aqui que se relacionam, né? O conceito de presentismo, que é do historiador Hartog, acho legal que você visite, porque ele vai levar para o campo da análise da história essa reflexão do Bauman sobre liquidez, da sociedade do instante, do imediato, da falta de perspectiva do futuro, da incapacidade de planejamentos longos, da incerteza, do desapego com o passado por conta dessa louca velocidade de transformação que te exige constante reatualização. E ele vai mostrar isso como um aspecto extremamente complexo e temeroso para pensar a própria ideia de memória e percepção da realidade. No mínimo, galera, presentismo vira uma expressão textual para você usar, mas que é preciso você entender o significado para usar. Então, mais uma pesquisa que eu acho interessante. E, nesse campo da pós-modernidade, né,
a gente também tem um mundo de coisas como pós-verdade, a própria crise, né, dos paradigmas da modernidade, como o da razão, como o da ciência, como do planejamento do futuro. Então, o momento de questionamento sobre questionamento ético sobre o futuro, questionamento ético sobre as possibilidades que a gente vai ter, vão acabar se encaixando muito aqui. Por quê? Porque a internet era uma ferramenta bem dinâmica da pós-modernidade. Ela nos coloca muitas vezes numa lógica de distração, de ocupação do tempo, sem sentido de produção de sentido. Reproduzindo para outras pessoas um conteúdo sem expressividade, distanciando-no de possibilidade de relacionamentos mais consistentes, produzindo silêncios e ilhas sociais, diversas ilhas sociais. E essa coisa da capacidade de reflexão também passa por isso, né? Porque filosoficamente a interação, o debate, filosoficamente a convivência, isso tudo tem um peso para que a gente possa ampliar nossa cultura de reflexão. E a gente vive um momento de muitas ilhas sociais. De todo mundo entendendo que com uma ferramenta dessa na mão a gente consegue quase se autobastar no seu ir e vir e na sua correria. Então também entender um pouquinho pós-modernidade, entender um pouquinho pós-verdade é algo que vai ser legal. Então sugiro a vocês 3 exercícios imediatos. Primeiro, fazer uma lista com 5 pelo menos aspectos, 5 características, 5 situações que demonstrem como a internet facilita a informação, a acessibilidade à informação. Você não está discutindo a qualidade dela e o significado dela, nem as condições de produção dela. Depois, o quanto, porém, essa mesma internet restringe a capacidade de reflexão social. E é interessante tentar fazer esse jogo do elemento que você escolheu como exemplo de facilidade de informação, o que ele pode ser um aspecto de restrição. Você vai criar um joguinho dialético ali que você vai poder usar dentro do seu tabuleiro, né? Dá uma lida na ideia de modernidade reflexiva, dá uma lida na ideia de modernidade líquida. Mais pra frente a gente pode dar uma aula de modernidade, pegar esses 2 eixos e falar bastante para vocês sobre isso, mas agora é o momento de vocês darem uma pesquisada para mais pra frente fazer esse debate e tentar encaixar como essa discussão sobre reflexibilidade indica essa perspectiva de mais acesso à informação como um efeito da modernidade. Por outro lado, como essa perspectiva da liquidez reafirma um perigo contemporâneo de falta de consistência nas relações, nas interações e, óbvio, dentro disso tudo, da informação e do conhecimento. Tentar dialogar o conceito de liquidez com o conceito de presentismo, entender por que eles se encostam, por que eles têm relação. São de campos diferentes, sociologia, história, né? Mas eles estão falando de um mesmo momento da modernidade, então é legal essa discussão. E fechar com algum entendimento, com alguma anotação sobre pós-modernidade, tá? Vou ver com o Daniel se a gente marca para outra semana uma live de maneira que a gente possa trocar as dúvidas, ou seja, uma live fechada, só para aprofundamento, em que vocês vão trazendo, a partir dessa pesquisa, dúvidas que vocês têm, exemplos de aplicação no texto que vocês querem dar, porque aí a gente vai desenvolvendo esse tema mais difícil a partir de uma outra etapa, que é a etapa da leitura de vocês e da tentativa de aplicação. Beleza, galera? Não falta material e não falta possibilidade aí para depois a gente continuar. Agora é com você. Você vai ter foco ou não vai, se você vai ter interesse ou não vai, se você vai sentar aí, né, o bumbum na cadeira e vai organizar seu estudo para botar aí à frente de muita gente ou não, a escolha é sua. Nosso material está aqui, nosso trabalho está aqui, e acho que a gente tem que seguir.
Mas a escolha é sua, beleza? Abraço pra vocês.